Universitário. E aí galera, estamos de volta com o podcast Vida de Universitário. E hoje nós vamos plantar uma semente no coração de cada um de vocês, porque o tema é sustentabilidade. Mas calma aí, a nossa intenção é sair do comum e trazer algumas coisas novas, porque todo mundo já tá careca de saber os conceitos básicos de sustentabilidade, então não desligue o rádio não. Bom pessoal, vamos para os avisos. De 14 a 16 de setembro, a FAGA realizará a 27ª edição da Semana do Administrador. São várias palestras, oficinas e mini-cursos. Mais informações no link na descrição desse episódio ou no site aesga.edu.br. Bom, quando a gente decidiu falar sobre sustentabilidade nesse episódio, a gente ficou bastante animado com a possibilidade de trazer algumas coisas novas, e não aquela mesmice de sempre sobre o tema, né? A gente tá em 2016. E para falar melhor desse tema, usamos nossos superpoderes e convidamos aqui um especialista. Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes. Terra! Fogo! Vento! Isso vai ser da minha época. Isso é da minha época. Isso é da minha época. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Isso vai ser a chamada do podcast. Eu tinha que mostrar isso, pô. A gente tem Planeta. É vendo minha infância. Estamos aqui hoje em estúdio, eu, Paulo Almeida. Eu, Guilherme Henrique. Eu, Abdo Neto. Eu, Jéssica Martins. E o nosso convidado, alguns chamam ele de Júnior, outros de Carlos Vilar. Nós chamamos de professor. Professor Carlos Vilar, tudo bom? Tudo bom, queridos? Obrigado pelo convite. Vamos aí esclarecer ou tentar conversar um pouquinho sobre o tema. Primeiro, valeu por ter vindo. Foi muito bom de sua parte ter reservado um pouquinho do seu tempo para trabalhar com a gente. E, na verdade, depois de ter te chamado, foi que a gente viu, a gente tinha interesse de abordar esse tema, trazer algumas coisas novas, mas a gente percebeu depois que tua área, assim, pelo menos do doutorado que a gente viu, não é bem, apesar de você dar aula lá pra gente de sustentabilidade, de gestão ambiental, não é bem essa a tua linha, né? Tua linha, pelo que tu me falou, é biotecnologia, né? A biotecnologia, na verdade, tem um quê de sustentabilidade, né? A gente utiliza alguns recursos que a gente chama de resíduos para produzir alguns produtos oriundos desses resíduos, utilizando micro-organismos. Então tem uma parte sustentável também, se sustenta nessa base ecológica. Nessa base, eu acredito que a biotecnologia é quem vai no final dar realmente os artifícios para a gente conseguir chegar a ter realmente uma produção 100% sustentável no futuro, né? Porque tem processos que só dá para fazer usando biotecnologia, né? As bases biotecnológicas ajudam muito, né? Hoje a gente, com as questões inovadoras, a gente tem dentro das organizações os setores de gestão da inovação, e esses setores eles utilizam muito a parte de biotecnologia para tentar inovar, para tentar tornar a produção mais limpa, ecoeficiente. Então tem tudo a ver com sustentabilidade, sim. Eu acho que sustentabilidade hoje é indissociável, não tem muito, todas as áreas estão diretamente ligadas à sustentabilidade.
Os anos 80, na verdade, não sei se você é dos anos 80, tô supondo. Sou. Já tô confirmando. Porque, assim, foi a época que eu acredito, né, meio 70, meio 80, que o pessoal começou a tomar uma consciência de preservação, né, de manter o planeta. Então, se você for olhar, é quando começa a cultura pop mesmo, de ter uma outra coisa que chama a atenção pra isso. Cara, são vários fatores, né? Mas essa inserção aí que você fala dessa questão cultural, de inserção de artistas, essa busca do conhecimento da sustentabilidade tem vários fatores. Um dos grandes fatores é o grande desenvolvimento. Os países desenvolvidos, o grande medo dos países desenvolvidos não se sustentarem economicamente, né? Porque os recursos naturais, eles começam a vir à tona o problema dos recursos naturais que entendiam-se ser renováveis e a gente começa a ter uma escassez desses recursos. Então, a gente tem uma mobilização aí de todos os setores para que se crie essa cultura por conta da sustentabilidade financeira das organizações, não só pela questão da natureza, do natural, do ambiental. Mas, de fato, é a economia que move o mundo, né? Professor, puxando um pouco pro lado empresarial, que até é um pouco da área aqui, né, da galera que estuda isso. O senhor acredita em uma empresa verdadeiramente sustentável, que ela faça esse seu papel sem um interesse por... Não, claro que vai ter um interesse, mas o senhor acredita em alguma empresa que exista, ela faz esse papel como que estou fazendo para o bem? Acredito que é possível as empresas desenvolverem projetos que não seja exclusivamente para se promover, se autopromover. Claro que as empresas desenvolvem muitos projetos com um apelo, uma sensibilidade mais social por conta das questões dos instrumentos legais. Mas existem muitas empresas que também têm um respeito maior por essa questão, esse equilíbrio ambiental. Até porque quando a gente fala em sustentabilidade, acho que a gente não pode dissociar muito da sustentabilidade financeira da empresa. Então, se a empresa coloca em risco... Tem economicamente viável. Exatamente. Mas eu só fico pensando assim, que a partir do momento que encostar no dinheiro dessas empresas, esse sustentável não vai se tornar assim tão bem visto por eles. Por outro lado, tem a questão também de hoje em dia a gente está desenvolvendo técnicas que às vezes é mais barato e mais economicamente viável reutilizar algum produto ou fazer uma reciclagem, e às vezes o caminho da sustentabilidade acaba sendo também um caminho de uma margem de lucro maior. Eu acho que com a tecnologia isso está chegando mais perto. Que é também uma coisa que a gente vai abordar aqui, que é o seguinte: a gente está vendo que hoje a questão técnica, ela assim, a gente tá chegando lá, de ter técnicas de reutilizar tudo, de conseguir reciclar, de tipo, hoje em dia metais é melhor você reciclar metais do que você extrair, porque sai mais barato, a maioria dos metais, né? Então, a questão não é mais tão técnica, né? Talvez a questão seja um pouco mais cultural, não sei. O que é que tu acha? Eu acho que o entendimento do que a gente pode fazer, partindo do princípio do entendimento do que é lixo. O lixo é tudo que não pode ser reaproveitado. Então, quando as empresas elas começam a ver que existe alguma possibilidade de ter lucro, ou existe uma margem uma possibilidade de lucrar com resíduo, as empresas começam a se utilizar. Sejam elas próprias se utilizando do resíduo, desenvolvendo através da gestão de inovação alguma nova técnica, seja terceirizando, ou seja vendendo esse produto para outras empresas que podem utilizar. Um exemplo, por exemplo, dessa reutilização, a gente tem a questão dos pneus. As empresas de pneus, elas têm obrigatoriamente um instrumento legal que as obrigam a recolher os pneus, mas elas não sabiam o que fazer. Então, queimavam pneus, tudo, e aí surge do nada uma empresa que utiliza de resíduo de pneu para asfalto. Então você já tem uma logística aí de reutilização de um resíduo altamente prejudicial ao meio ambiente, que começa a ser utilizado por outra forma. E aquilo que era lixo da empresa, que era obrigada a recolher, o cara começa a ganhar dinheiro. Né? Aí tudo muda já, então você já começa a ver por outra ótica. Então é mais ou menos isso, esse entendimento que lixo é realmente o que a gente não pode utilizar. O que puder ser utilizado, a gente toca ou para outras empresas ou dentro dos processos, dentro da própria organização, para se ganhar dinheiro mesmo. Legal. É bom ver que a gente está num ponto de inflexão, pelo menos a meu ver de leigo no assunto, que a gente começa tipo, o progresso começa a distanciar a gente, a distanciar a gente da sustentabilidade, e começa a trazer a gente para perto de novo, né? A gente vê novas técnicas o tempo todo surgindo, novas metodologias de produção que são menos agressivas, e isso é muito bom.
eu peguei uma notícia que eu achei não legal, achei interessante e triste, né? Porque a gente... nós estamos construindo várias usinas de geração de energia solar, naquele processo que usam aqueles espelhos para colocar numa células fotovoltaicas. Né? Eu acho que na verdade eles não estão nem usando. Eles tiveram uma ideia genial, pessoal. Acho que o Google tá por trás disso, que eles colocam uma caldeira no meio de um campo de espelhos. Aí eles viram os espelhos todos pra caldeira. E a caldeira, claro, tem um revestimento de Teflon. E essa caldeira fica cheia d'água e gera energia numa turbina. É uma ideia muito boa, se não fosse por causa disso aqui, ó. Dá uma olhada nesse passarinho aqui. Não vou colocar a foto, que a foto é chocante. Mas pra quem não tá vendo, estão cozinhando os passarinhos que passam na frente da... Isso é um efeito colateral e é muito triste, porque a gente pensa, vamos fazer energia limpa, vamos. A gente coloca um troço desse e aí 28 mil passarinhos morrem por ano passando por esse negócio, sabe? E eles estão na dúvida do que fazer. Eles já tentaram de tudo, já tentaram colocar um negócio que espanta pássaros com cheiro. Assim, de tudo eles tentaram e não tá adiantando muito. Barulho. Deviam botar um espantalho, né? Talvez resolvesse. Então, assim, é uma usina de bilhões de dólares. Os caras estão com essa batata quente, né? Na verdade, os caras acharam que, vamos fazer uma coisa pro bem, né? Então, estão salvando as baleias ao custo de vidas de passarinhos, né? Realmente, aí a técnica do espantalho pode servir, né? Uma coisa primitiva pode servir pra... Mas, realmente, eu acho que o que faltou, então... Isso são as interferências que a gente não tem muito como prever. A gente não tem muito como prever. Acredito não, com certeza dentro desse processo aqui para a implantação dessa usina foi feito um estudo de impacto ambiental. Quais as espécies poderiam ser atingidas, onde se pode chegar, onde se pode interferir dentro do sistema ecológico, e eu acho que isso aqui passou batido tanto por quem empreendeu como por quem autorizou o empreendimento. Então, ainda é uma questão. São variáveis que a gente não pode, mas realmente é inacreditável. Uma questão que tem que se atentar para isso mesmo. Tá, ok. Agora eu vou pular aqui uma parte, porque eu tô muito interessado nisso. Eu tive uma ideia incrível, certo? Olha só, pensa nisso. O louco mundo de Paulo. Quando uma árvore cresce, você sabe, essas árvores fazem fotossíntese, né? Mas, na verdade, acaba que hoje a gente sabe que o sequestro de carbono que elas fazem, de tirar gás carbônico e devolver oxigênio pro ar, não é tão grande assim quando elas estão crescidas. Porque elas acabam que respiram também. Tipo, se eu não me engano, durante o dia elas prendem dióxido de carbono, né? E durante a noite elas liberam, que elas respiram, né? Então, vê só. Eu pensei, mas quando a árvore está crescendo, ela, além de respirar, ela também absorve dióxido de carbono, absorve carbono para crescer e fazer sua estrutura, né? Ela é um ser vivo de carbono, né? Então, imagina só que se a gente pudesse deixar árvores crescerem e cortá-las, e depois deixar elas crescerem de novo e cortá-las, a gente ia poder ter um recolhimento de carbono, não é verdade? Na verdade, o processo, essa captação do carbono aí, na vida do vegetal, desde do começo até o final, ela se utiliza do dióxido de carbono e libera dióxido de carbono à noite. Então se utiliza durante o dia, então independente do tempo dela. Da idade, não adianta. Porque eu pensei, não, ela crescendo ela vai absorver mais, então vamos cortar a Amazônia e fazer ela nascer de novo. Mas na verdade, quanto mais ela crescer, mais ela tem capacidade de sequestrar. Tô ligado. Então ela tem derruba a Amazônia. Daria o contrário, muito bom, mas dá certo ao contrário. Vamos deixar a Amazônia quieta, né? Pois é. Pessoal, não corte suas árvores. A gente teve algumas extinções ao longo dos anos, mas se você for olhar, acho que a última extinção que a gente conhece famosa, claro que devem ter alguns corais e algumas coisas, é aquele pássaro dodô. Você já ouviu falar no pássaro dodô, com certeza, né? Já. O pássaro dodô é um que a gente realmente tem até ele empalhado em alguns museus. É uma coisa recente e é uma coisa que choca um pouco mais. Quando você vê um animal que foi extinto há 10 mil anos, você não fica tão chocado quanto quando você vê um animal que foi extinto há 200 ou 300 anos, né? Sim. Fica mais próximo. A gente tem hoje uma consciência disso, mas a gente ainda continua mantendo o impacto, né? Tu acha que vai ter um tempo que a gente consiga parar de fato com toda a extinção de vida selvagem na Terra? Ou... Pra ser sincero, não acredito. Eu acredito que a gente tem uma consciência, como você está falando, aquelas espécies de 300 anos atrás não impactam tanto
a nós, mas impactaram a galera que vivia a época, né? Se sentiu impactada com a extinção de determinadas espécies. E a gente tá vendo a extinção de algumas espécies agora. Então a nossa consciência a nível de sustentabilidade ainda é muito frágil para que a gente possa colocar um prazo aí, não, a gente não teria mais esse risco, as espécies não sofreriam esse risco. Eu ainda acho que com a consciência que a gente tem de sustentabilidade, a gente não chegaria a não colocar em risco de extinção algumas espécies, não. A gente continuaria esse processo. Como continuamos, né? Na verdade. Terceiro setor. Durante muitos anos da minha infância e até a adolescência, eu não sabia, não fazia ideia do que era terceiro setor, pô. Juro, não fazia ideia. Vocês sabiam o que era terceiro setor? Deve ser alguma coisa que fica após o segundo, né? Deve ser isso mesmo. Entre o segundo e o quarto, né? É, bem perto. Não, a gente sabe agora. Não, fala no microfone aí. Hoje tá mais Deveriam fácil, saber, né? porque Não, viram a na gente aula sabe. passada comigo, né? Pode colocar na prova hoje, Não, pode tranquilo. colocar na prova que a gente sabe. Tá tranquilo, a gente estudou bem direito. É até uma ideia, pô. Coloque. Vamos lá, para quem escutar o podcast aí, vai ter uma questão, né, sobre o terceiro setor. Isso. Terceiro setor. Já tem um ponto na prova aí, viu? Já rolou. Já que você sabe, Paulo, explica aí. Já tem 2, né? Explica um pouco o que é o terceiro setor. Professor, essa parte é sua. O que é terceiro setor? Dê aí uma luz pra quem não sabe ainda o que é terceiro setor. Vou ser bem direto, tá? O terceiro setor são organizações sem fins lucrativos que surgem por uma demanda social, grupos de pessoas que se reúnem com um objetivo, com um intuito, né? Um intuito, seja ele social, ambiental, seja ele religioso. Então, um grupo de pessoas se reúnem com esse intuito sem fins lucrativos em busca dessa idealização. Isso é em busca de um ideal. Uma curiosidade, professor. As letras ONG significam organização não governamental. Não governamentais. Não tem ligação direta com o governo, mas podem ser custeadas pelo governo. Sim, podem sim. Isso geraria um grande problema falar sobre essas questões, mas algumas ONGs são subsidiadas pelo governo e terminam sendo influenciadas e tomadas como massa de manobra para determinados processos ideológicos partidários. Continua com não fins lucrativos, mas outros fins. Não existem São fins destrutivos. Lucrativos. Não existem fins lucrativos, na verdade. Essa verba é exclusivamente para a manutenção da instituição, em busca de um ideal. Então, Ou seja, a minha manutenção e a sua manutenção. Desde que seja defendida uma ideologia, né? O que acontece é que dentro dessas ONGs, né, sem fins lucrativos, a gente tem um financiamento, um subsídio, e muitas pessoas entram com a questão ideológica mesmo, um pensamento ideológico, de uma luta de classe, de uma questão ambiental, de uma questão social, e gerenciando todo esse processo, tem aqueles que querem tirar vantagem, né? lucrativo para aqueles que estão gerenciando esse processo. Mas isso é muito polêmico. Com certeza, mas é uma pena que isso aconteça, porque a ideia é ótima de você ter uma organização que desvinculada, né, Sim, e com fins, com propostas sociais muito interessantes e com fins fiscalizadores muito interessantes. Algumas desenvolvem atividades muito interessantes, mas dentro dessas organizações a gente tem o surgimento dessas pessoas que têm fins lucrativos. Sempre tem alguém atrás, sempre tem alguém tentando tirar vantagem de alguma coisa. Vê que coisa engraçada. Aí a gente começou agora esse período, sexto período, e aí o pessoal, às vezes um professor pergunta: quem é que tá dando aula de vocês disso e daquilo, né? E aí a gente te conheceu, não sei porquê, acho que Túlio talvez te conheça de fora, não sei, mas o pessoal te conhecia como Júnior, certo? Então, os dois primeiros professores perguntaram: professor, e qual é o professor disso, qual é o professor daquilo, qual é o professor de gestão ambiental? A gente falou Júnior, e os caras faziam quem? Júnior? Quem? Não, na verdade, Carlos Vilar. Carlos Vilar A gente e falava os Carlos Vilar, os caras não professores sabiam, né? Carlos Vilar.
Ah, Juninho, Júnior. Não, mas teve professores também de dizer quem é Júnior e o pessoal dizer Carlos Vilar. E, Carlos Vilar, pô. Tá ligado? É engraçado isso. Não, então, Isso é uma questão, assim, dentro da instituição eu tenho uma história, porque eu comecei, antes de partir para essa área de ciências biológicas, ciências biométricas, minha formatura fora, eu comecei a estudar administração aqui. Sei. Então eu fiz administração aqui logo que saí do colégio. Então, Você muitos terminou? Não terminei. Parei no segundo período. Mas muitos desses professores que são professores de vocês, eles me conhecem como Júnior. Então eu era Júnior que vinha do colégio. Tô ligado. E aí aí eu fiz a pós-graduação aqui de gestão de negócios, pessoas aqui na ESGA, e terminei a pós-graduação. E muitos desses professores também foram meus professores e me conheciam como Júnior. E aí quando eu volto com o Carlos de lá. E aí muitos não conhecem, e outros da geração mais nova já conhecem. Questão cultural, né? Aí você vai. E agora também mais novo doutor da faculdade, né? Doutor Carlos Vilar. Olha pra aí. Nada. A sua interrupção de administração foi... Por quê? Na verdade, a minha interrupção na verdade, são dois momentos. O começar a administração foi porque eu tive uma perca familiar, né? Eu já morava em Recife, estava me preparando para fazer vestibular, tudo, e em 99, terminei o terceiro ano em 98, 99 meu pai faleceu e eu morava em Recife. Então eu voltei de Recife para cá e aí, acho que para preencher meu tempo, eu fiz o curso de administração, vestibular, passei e comecei a estudar. E aí eu acho que quando eu me recuperei psicologicamente, sei lá, emocionalmente, eu fui de novo correr atrás do é porque tem todo o histórico, né? Na verdade, quando eu fui para estudar em Recife, para me preparar para o vestibular, eu meio que saí pro carnaval aqui, eu tinha uma namorada lá, fui pro carnaval, e minha mãe não sabia, só que eu já levei livro, já levei tudo, eu digo, eu volto depois do carnaval, e por lá fiquei. Ela, você volta quando? Eu não volto mais nada, velho. Eu já tinha ido cursinho, já tinha conseguido bolsa de cursinho, já tava estudando, eu digo, volto mais não. A gente não entende muito de farra, não. De farra não, de tripa sim, né? Deixa pra lá. O senhor conhece, né? O espetinho ali na frente. Na minha época não tinha essas coisas, não. Por incrível que pareça. Não, tinha não. Por incrível que pareça, tinha não. Mas da minha época, neném, a gente ia lá pra Coab, né? Neném da tripa. Não tinha essas coisas, não tinha na frente da faculdade. Então, Mas aqui tem um suco de graviola muito bom, Guilherme. De vez em quando tá por lá no suco de graviola. Graças ao empreendedorismo, aí, coisa legal. Pessoal, tá muito legal, mas eu espero que vocês tenham gostado, mas o nosso tempo já venceu e foi muito bom receber vocês aqui, professor doutor Carlos Vilar Júnior, foi muito bom ter você, viu? Foi uma honra. Eu que agradeço o convite. Pode continuar me chamando de Júnior, deixa o doutor pra outras situações aí. Aqui a gente continua sendo amigo, pode me chamar de Júnior, Carlos Vilar, do jeito que vocês quiserem. E daqui a pouco a gente tem aula, se prepare. Obrigado por lembrar. Valeu, grande abraço. Dia 23 de setembro a gente volta com mais conteúdo pra vocês. Obrigado.